como eu ia falando, né, a gente estava aqui num breve descanso das nossas trilhas, porque nas últimas semanas a gente acabou fazendo a simulação, eu acabei fazendo algumas atividades aqui internas, né, dentro do próprio NPJ. Só um segundinho que eu estou, isso, parando essa transcrição aqui. E aí a gente retoma hoje a nossa trilha, né, de aprendizagem, que são as trilhas que vocês, né, vão assistindo. Aqui, nossas trilhas, só para a gente pegar, né, o gancho, para a gente já iniciar a nossa trilha de hoje, que vai falar um pouquinho sobre recurso extraordinário. As trilhas aqui, elas têm por objetivo principal a gente rever o conteúdo e o melhor de tudo é aplicar isso, né, como visualizar a prática processual, é, como a gente faz para interpor determinadas ações. Então, já que a gente está aqui no núcleo do NPJ, essas trilhas elas servem para nos dar um norte, né? Para nos ajudar aí a seguir com a matéria, né? E trazer mais informações para a nossa vida prática, né? A gente está aqui no núcleo, então aqui no núcleo a gente praticamente tenta, né, abordar a prática processual, tudo aquilo que vocês já vinham, né, estudando durante todos esses anos, e aí a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o recurso extraordinário, as custas processuais, como que elas funcionam, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês um material, tá? Deixa eu só botar aqui, um minutinho. Isso, aula de recurso extraordinário. É só para vocês entenderem. Esses slides eu dou uma adaptada nele para aqui para o núcleo, mas eu tento também trazer os slides que eu utilizo na prática constitucional, que traz aí esse conteúdo, né? Traz para a gente o conteúdo, né? Como que fala? Conteúdo não, a explicação dessa ação, né? Porque muitas das vezes a gente sabe qual é a ação que a gente vai interpor, a gente sabe que tem que fazer uma petição inicial, a gente sabe que tem que fazer uma contestação, a gente sabe que tem que fazer um RE, um RESP, mas como é que a gente coloca isso em prática, né? Como é que nós. é, Quais são os dispositivos nos quais a gente vai basear, né? Nós vamos basear a nossa peça. Então, aqui, nessa trilha, óbvio, a gente não tem por objetivo esgotar o conteúdo, mas temos por objetivo, sim, passar novamente aqui esse conteúdo, né? Trazer aí as principais informações sobre a nossa ação, né? A ação proposta da semana e ajudá-los, nessa caminhada, né? Muitas das vezes, e eu mesma, né, acho que a maioria dos alunos me conhecem, a maior parte do meu tempo, né, 80% do meu tempo, eu leciono, né? Eu estou aqui na universidade, é, né, fazendo mestrado, né? Estou sempre lecionando, sempre aí em volta com pesquisas e a parte acadêmica, né? Que eu quero dizer. E muitas das vezes a prática ela fica um pouquinho perdida. Então, quando eu tenho que entrar, né, com uma petição inicial, quando eu tenho que entrar com uma peça, às vezes até mesmo me bate a dúvida, né? Como que eu faço? Qual o modelinho, né? Qual o formato dessa peça? Qual o formato dessa peça, quais são as informações relevantes que precisam constar nessa peça processual, né, de forma inicial, gratuidade de justiça, prioridade de tramitação quando a gente estiver, né, tratando de idoso. Então, essas dúvidas, elas acontecem. E aí, muitas das vezes, a gente deixa, né, não explica ou não faz uma ação tão perfeita por simples medo ou por simples não conhecimento, né? Por falta de conhecimento do conteúdo. Então, vamos lá. A gente vai hoje, né, tratar aí né, de uma trilha, né? Que são essas aulas, essas pequenas aulas que vocês possuem, né, para ajudá-los a a prática processual, e o tema de hoje é recurso extraordinário. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente fala de recurso, é porque a gente tem um processo em andamento, né? Quando a gente viu aí nas outras
nas outras práticas, né, nas outras trilhas, ação popular, ação civil pública, né? Algumas outras, mandado de segurança. Então, quando a gente trata dessas ações, essas ações elas iniciam um processo de conhecimento. Essas ações elas dão o pontapé ao judiciário, né? Elas vão lá cutucar o judiciário e fazem com que o judiciário nos dê uma resposta. Então, a gente pode ter, por exemplo, um RE numa ação popular, né? Você pode ter um RE num mandado de injunção, você pode ter um RE numa mandado de segurança, né? Então, depende da matéria que você está aqui debatendo, depende da instância de onde você está tratando, e é isso que a gente vai estudar a partir de agora, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Estamos diante de um recurso extraordinário. Quando eu falo que estamos diante de um recurso extraordinário, é porque o processo ele já existe, né? A gente já teve um processo de conhecimento, a gente está numa fase recursal. Quando eu falo numa fase recursal, é porque o sujeito, ele não se satisfez, né? Ele não teve aí o seu direito satisfeito, né, o seu pedido satisfeito, e aí a gente pede ao Poder Judiciário para que ele revise, para que ele reanalise a nossa questão. O problema é que quando a gente está lá nos tribunais superiores, né, que a gente chama, que é o STJ e o STF, a gente tem uma limitação quanto a essa matéria que vai ser rediscutida. A gente tem uma limitação dessa matéria que vai ser reanalisada, né? Hoje a gente vai tratar só do RE, que é o recurso extraordinário. O RESP, que é o recurso especial, ele vai ficar para uma outra oportunidade, mas não deixa de ser importante, até porque recentemente nós tivemos uma alteração importante no RESP, que foi a inclusão, né, de, entre aspas, uma repercussão geral, que é algo que existia para o RE, a gente já vai ver aqui como é que funciona, mas que para o RESP não existia, né? A gente não tinha essa limitação, essa barreira de chegar no STJ, né? Então, para o STJ, bastava você ter um recurso no qual você discutia uma matéria infraconstitucional, preenchido os requisitos de custas, de legitimidade e tudo mais, né? Prazo, né? Recurso tempestivo e tudo mais, ele era aceito. Já o RE, a gente vai ver que não é bem assim, porque além da gente estar diante de uma matéria constitucional, além de legitimidade, além de preparo, né, que são as custas, além de tempestividade, que é o prazo processual, né, o prazo para recorrer, a gente tem que ter uma coisa chamada repercussão geral, né? E essa repercussão geral é o que traz a barreira para que o seu processo chegue no Supremo. Por quê? Porque o Supremo ele não quer analisar todo e qualquer processo, não, ele quer analisar processos que interessam, né? Que tenham aí essa repercussão geral, que interessa para é, numa ordem econômica, para uma ordem financeira e tudo mais. Então, é, é importante a gente ter essa análise, né, essa diferença. Porém, recentemente, em 2022, salvo engano, em 2022, nós tivemos aí uma mudança no CPC que foi incluído a importância, a relevância da matéria. Ele não deu o nome de repercussão geral, mas ele trouxe a relevância da matéria para que você também venha interpor o quê? O seu RESP, que é a que é o recurso especial. Tudo bem? Então tá lá. O recurso extraordinário, ele tem previsão constitucional, estando suas hipóteses elencadas de forma taxativa, isso aqui é de extrema importância, na Constituição de 88, no artigo 102, inciso 3, A, B, C e D, e regulamentado pela Lei 13.105. Então, a gente tem aí o nosso norte, né? Então, ela tá lá, tem uma previsão constitucional, no artigo 102, inciso 3, alíneas A, B, C, D da Constituição Federal. O rol, né, que a gente diz, o rol das possibilidades de interposição de RESP é um rol taxativo, ou seja, eu não tenho recurso extraordinário fora das hipóteses previstas na Constituição Federal.
E esse nosso RE, desculpa, esse nosso RE, ele é regulamentado pelo CPC, lá a partir dos artigos 1029 a 1041, e também no regulamento do Supremo Tribunal Federal. Aqui a gente não vai se ater ao regulamento do Supremo, mas para você que está aí terminando o curso, né, que já está no EP4, que é o que está assistindo a nossa trilha, né, aqui de recurso extraordinário, para você que está aí no EP4, você já está em vias de fazer algum concurso ou de começar, né, a trabalhar, né, de ir para um escritório, né, de tocar aí né, a sua carreira. Então, é importante a gente saber que o RE ele também é um recurso que está previsto aí no regimento interno do Supremo, que muitas das vezes traz informações importantes para o recebimento desse processo lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, estão aí os dispositivos 321 a 329 do Regulamento do Supremo, que não é a matéria de análise aqui dessa aula, porém é importante caso você venha a estudar esse nosso recurso, né? Então, tá lá, cabimento, artigo 102, inciso 3, e aí eu estou colocando aqui para vocês, né, aqui no quadro, quais são as hipóteses, né, que a gente tem. A linhas A, B, C e D da nossa Constituição Federal. Então, você tem lá, compete ao Supremo Tribunal Federal, pressuposamente, é, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, né, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, 1, contrariar dispositivo da Constituição, 2, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, 3, julgar válida lei local ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição, e 4, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Pessoal, são só essas 4 possibilidades da gente interpor recurso extraordinário, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Todas as vezes que a gente está diante aqui de um RE, a gente está diante de uma afronta à nossa Constituição Federal. Porque se a violação fosse a uma lei infraconstitucional, nosso recurso ia ser endereçado para o STJ, né? Superior Tribunal de Justiça, por meio de RESP, recurso especial. Então, tá lá. Tanto o recurso especial quanto o extraordinário, não cabe reexame de fatos ou reexame das provas, né? O que a gente tem aqui? Quando a gente está lá no Supremo ou no STJ, nós temos que ter em mente que o nosso recurso, ele vai por uma insatisfação, claro, do sujeito, né? Vai para uma insatisfação da parte, porém, você não vai mais reanalisar se a pessoa é culpada ou não, se o pedido se ela deve ou não, se perceberam os fatos que foram praticados, os fatos que foram analisados, eles já foram analisados pelo juiz de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça. Então, aqui a gente só tem reanálise jurídica, no sentido de que eu só vou reanalisar questões de direito. Como assim? Eu quero saber se aquela decisão que diz que eu sou culpado, ela de fato foi uma decisão embasada em algum dispositivo da Constituição Federal, percebeu? Em algum dispositivo do Código Penal, desculpa. Algum dispositivo aí do Código Penal. Então, o que eu quero saber é se aquela decisão ela respeitou a Constituição Federal, se teve contraditório em ampla defesa, se teve direito ao silêncio, se teve advogado constituído, se os prazos foram respeitados. Vocês estão entendendo? Eu não vou mais analisar se o sujeito é culpado ou não. Isso já foi analisado. Aqui a análise é de direito, ou seja, eu vou analisar os princípios constitucionais e as regras constitucionais perante aquele processo.
se esses princípios e essas regras foram observadas naquele processo que está sendo debatido. Perceberam? Então, tanto no RE quanto no RESP, a gente não vai ter reanálise de novo dos fatos e das provas. Tudo bem? Cuidado com isso. A competência, a finalidade dele, como é manter a nossa unidade da Constituição, né, uma lógica constitucional, a gente está diante de uma discussão constitucional, nosso RL é endereçado para o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão no Brasil responsável, né, pela análise constitucional, é o guardião da Constituição. Então, vai lá. Se a questão for de direito constitucional, nosso recurso vai ser direcionado para o STF. Prazo para interposição, 15 dias. Então, onde é que está esse prazo? Cuidado, porque lá atrás, não sei se vocês lembram, eu disse que o RE ele estava previsto no 1029 a 1041. Só cuidado que no seu código você já pode fazer, inclusive, uma remissão desse 1029 para onde? Para o 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Por quê? Porque é o 1003, parágrafo 5º, que hoje todos os prazos, praticamente todos os prazos foram unificados, né? É o 1003, parágrafo 5º, que vai nos dar o prazo para o prazo que eu devo interpor esse recurso. Então, tá lá, eu devo interpor esse recurso no prazo de 15 dias. Tá lá o meu o dispositivo legal, né? Assim haverá o reconhecimento do preparo das custas com porte e remessa de retorno, e o recorrente ainda deverá requerer a intimação do procurador-geral. Cuidado, por quê? Aqui a gente está diante de um recurso que precisa de preparo. O que é preparo, gente? São as custas processuais. Então, eu preciso pagar as custas processuais e na minha peça eu tenho que dizer que ela foi paga. Ah, professora, mas eu paguei as custas processuais, mas fiz o cálculo errado. Fiz o cálculo errado. Eu vou ter um tempo para corrigir? Vai, cuidado com isso. Uma coisa é eu entrar e não fazer as custas, né? E não pagar as custas e não fazer o preparo. Outra coisa é eu fazer o preparo e ficar faltando cuidado, só que o juiz pode entender que aquilo ali foi má fé, tá? Então, muitas das vezes, pode por ter sido um cálculo que hoje em dia as custas elas são tiradas todas de forma eletrônica, então pode ter sido um cálculo, um erro ali do sistema na hora de digitar algum número e você acabou somando essas custas, né? Somando aí o valor. é, Gente, desculpa. Olha, perdão, tô aqui bocejando, né? Parece até, né? Tô aqui falando pelos cotovelos, mas vai dando esse horário né? Um pouquinho pós-almoço, a gente vai entrando aí num ritmo mais devagar. Mas vamos lá. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: quando a gente faz o preparo, a gente tem cuidado para não fazer o preparo de forma muito errada. Por quê? Porque preparo feito insuficiente e de boa fé, o juiz ele vai intimar a parte para que a parte venha complementar no prazo de 3 dias. Então, você vai ter um prazo para complementar. Só que você precisa estar de boa fé. Acabei de falar isso, né? Então, cuidado aí com essa questão do preparo. Peça de interposição. Aqui a gente tem que ter muito cuidado no nosso RE, porque, diferentemente das nossas outras ações, no RE a gente tem uma peça de interposição. O que significa isso? Essa peça de interposição, ela não é endereçada, a gente tem uma peça que a gente chama de peça de interposição ou folha de rosto, né? Que na prática a gente acaba chamando. A gente faz uma peça que é endereçada para o juiz que, ou melhor, para o desembargador do tribunal que negou o nosso pedido. Porque pensa só comigo, eu tenho um RE. Se eu tenho RE, é porque eu discordei de uma decisão. E não pode ter sido uma decisão de juiz de primeiro grau. Por quê? Porque senão eu estaria suprimindo instância. Então, meu processo passou em primeiro grau, foi para o tribunal, no tribunal foi debatido, eu não
tive, né, acolhido o meu pedido, e aí eu entro com RE. Cuidado que essa peça de interposição ela é endereçada para o desembargador, para o Tribunal de Justiça. Esse sujeito, esse desembargador, ele pode se retratar, né, voltar atrás da decisão dele, como ele pode analisar alguns requisitos de admissibilidade, como, por exemplo, o preparo, como, por exemplo, a tempestividade do seu recurso. Tudo bem? Então, cuidado. A peça de interposição ela é endereçada ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal, né? Ou seja, ao desembargador, né? Presidente ou vice-presidente do tribunal de onde você está recorrendo a sua decisão, tá bom? Pressupostos, pressupostos específicos de admissibilidade. Aqui é importante porque aqui a gente vai falar daquela questão da repercussão geral, que é um instrumento processual que veio com a Constituição Federal, que tem por objetivo fazer uma barreira. O que é barreira? É possibilitar que o Supremo selecione alguns recursos e não venha julgar tudo que apareça. Por quê? Porque ele também não quer julgar tudo, porque senão ele vira um órgão ao invés de um órgão guardião da Constituição, ele vira um órgão revisor de decisão de tribunal. Entendeu? Então, para que haja uma barreira, para que o Supremo só possa julgar, né, aqueles recursos que de fato o recurso que de fato ele selecionou, o Supremo, ou melhor, a Constituição Federal, trouxe essa repercussão geral como uma forma de o Supremo verificar se o seu processo ele tem alguns critérios, como relevância jurídica, relevância política, relevância social ou relevância econômica. E o uso desse filtro recursal resulta em uma diminuição do número de processos encaminhados à corte, ou seja, a gente, como o Supremo não vai analisar tudo que chega até ele, ele automaticamente vai ter o quê? Uma diminuição de processos que ele vai julgar, porque ele vai selecionar aqueles que ele acha relevante nessas esferas aqui que eu mencionei, para que ele possa fazer o julgamento. Tudo bem? Então tá lá, 1035. O Supremo Tribunal Federal em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nela versada não tiver repercussão geral. Para efeito de repercussão, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. O recorrente deverá demonstrar a existência dessa repercussão lá num tópico específico da sua ação. E olha o que ele trouxe ainda: haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar um acordo que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo, né? Ou que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de lei ou tratado federal. Então, cuidado aqui, por quê? Porque ele trouxe o CPC algumas questões que ele considera sempre vai haver repercussão geral, tá? Ou seja, toda vez que ele estiver diante, né, de um um acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do próprio Supremo Tribunal Federal, a gente vai dizer que nosso recurso tem repercussão geral para fins de cabimento ou para fins de análise desse desse nosso recurso. Ah, professora, mas você esqueceu aí no 1035 o inciso 2. Não, gente, eu não esqueci, não. É porque o inciso 2 hoje está revogado. Hoje não. Desde 2016 ele está revogado. Era o caso nos quais houvesse um julgamento, num processo repetitivo, tá? Num processo aí repetitivo de um julgamento no caso de processos repetitivos. Então, a gente teria aí, como que a gente fala, esse inciso 2 do 1035, parágrafo 1º do CPC. Então, por isso que não está aí o inciso 2, mas ele não foi esquecido, não, tá bom? Então, hoje a gente só tem inciso 1 e inciso 3, tá? Então, voltando aqui para nossas questões,
Então, nesse caso, sempre vai haver aí repercussão geral, né? Se o Supremo verificar a existência de relevância da transcendência, reconhece a repercussão e o recurso, a fim de apreciar o mérito. A decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente a todos os recursos. O que que acontece? Aqui, se ele aceitou repercussão geral em determinado caso e houver outro muito próximo ou semelhante, ele também vai ter que aceitar repercussão geral nos demais casos, tá bom? Então, cuidado com isso. Pré-questionamento da matéria é outro item da sua peça que você não pode esquecer. Lembra que eu disse a vocês que a nossa peça de interposição ela é endereçada para o presidente, né, para o desembargador do Tribunal de Justiça que analisou o seu processo. Ok. E eu disse a você que, em regra, você não endereça para o juiz de primeiro grau. Não vou falar regra, porque não tem exceção, tá, gente? Só que eu vou falar regra porque tudo no direito pode acontecer. Então, depois o sujeito acha lá um informativo no qual houve um RE diretamente do juiz de primeiro grau, e aí já viu, né? Mas a regra quase que absoluta é de que você, quando tem um processo no primeiro grau de jurisdição, você tem que ir para o tribunal, para depois no tribunal você subir com o seu processo para o Supremo Tribunal Federal. E esse pré-questionamento é exatamente isso, é você deixar claro na sua peça que o seu recurso teve o pré-questionamento, teve a matéria debatida nas instâncias inferiores, que você não está suprimindo instâncias e que, portanto, ele deve ser aceito para ser o quê? Para ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Beleza. Outro ponto importante aqui do nosso RE, vários, né? O efeito, cuidado. Em regra, gente, RE, o efeito é só o quê? Devolutivo. O que que significa isso? Significa que mesmo que eu entre com um RE, a decisão lá do tribunal, ela tá valendo, entendeu? Então, eu vou entrar com o meu RE, mas ele não tem mais efeito suspensivo, salvo se eu pedir o efeito suspensivo e conseguir, de acordo com o 1029, parágrafo 5º, e conseguir comprovar ao juiz que há uma probabilidade de dano, né? E há uma irreversibilidade desse dano. O que que significa isso? Ora, se eu não, se o processo não for suspenso, vai ter um dano, e esse dano não vai conseguir ser reparado. E aí vai ter muito prejuízo para uma das partes, né? Então, o juiz, analisado tudo isso, ele pode decidir por dar o efeito suspensivo ao seu RE. Porém, a regra é que ele não tem efeito suspensivo, tudo bem? A regra é que ele não tem efeito suspensivo. E aí, para a gente ir finalizando, né, a nossa trilha, tá lá como que fala? Um modelinho, né, de recurso extraordinário para vocês. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça, processo, porque já há um processo, José já qualificado nos autos, vem, né, com base nos dispositivos, interpor um recurso extraordinário, aí você pode colocar com pedido de suspensão ou não, para o Supremo Tribunal Federal, cujas razões seguem em anexo, e aí você vai dizer, aqui eu botei, né, beneficiário de justiça gratuita. Você pode dizer também se ele é uma pessoa idosa para fins de processamento, né, mais ágil, prioridade, né, de tramitação. E aí requer que Vossa Excelência, o presidente do tribunal, determine a intimação da parte recorrida, porque ela vai poder fazer as contrarrazões, e após mande o seu processo para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Só para vocês entenderem, se nós pudéssemos entrar com o RE direto no Supremo sem comunicar ao tribunal, a decisão do tribunal, gente, ela ia valer. Por que que existe essa peça? Exatamente para que o seu processo possa ser suspenso ou não e o tribunal possa saber ou não que você entrou com esse recurso. Porque o que acontece é que o RE, o Supremo, né, o órgão do Supremo Tribunal Federal, ele está lá em Brasília, né? Você não tem Supremo nas capitais, você não tem Supremo nos estados. Então, você iria entrar com um recurso extraordinário e, muitas das vezes, o Tribunal de Justiça quer saber que você entrou com esse recurso.
Entendeu? Então tá lá. Razões do nosso recurso, né? Eu botei aqui um modelinho para vocês, fato, um breve resumo, e aí todas as preliminares e tudo que vocês têm que colocar no RE de vocês, para que vocês possam ficar ok com ele, tá? Repercussão geral, pré-questionamento, eu botei ali, ó, tempestividade, preparo, pré-questionamento, fundamento constitucional. Aqui você pode colocar repercussão geral, gratuidade de justiça, prioridade de tramitação, tudo que você, suspensão, né, a liminar, o efeito suspensivo que você deseja, pode estar tudo ali naquela preliminar. E aí o ideal é que vocês tenham em mente que fazer uma peça e uma peça organizada é a chave para muita coisa. Por quê? Porque juiz nenhum vai querer ler peça de vocês se a peça não tiver uma estrutura lógica, se a peça não tiver bem alinhada, se a peça não tiver com os marcadores importantes e de forma fácil para que você possa visualizar, para que o juiz possa analisar a sua peça. Tudo bem? E aí, já indo para o direito, pedido, aí você vai ver que o pedido aqui também é diferente dos pedidos lá na petição inicial, né? Você não tem aquele monte de pedido, porque aquilo já foi feito e não foi deferido, e ali você pede só a reforma da sua decisão, né? A reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça que você está tentando recorrer. Tudo bem, gente? É isso. Nosso RE, ele é uma peça que dá um pouquinho mais de trabalho, ele é mais trabalhoso porque tem essa peça de interposição, mas é uma peça super fácil. E se cai essa peça, ou se vocês se depararem com ela no dia a dia, é uma peça boa de vocês trabalharem. Tudo bem? Um beijo a todos. Semana que vem a gente está de volta aí com as nossas trilhas, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui no NPJ toda segunda-feira. Eu fico aqui praticamente de 10 às 5 da tarde, 5 e pouca. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, é só vocês me procurarem aqui, tá bom? Um abraço.